Abra sua Bíblia aí no livro de Obadias, capítulo 1. Obadias está depois do livro de Amós e antes do livro de Jonas. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Eu já preguei aqui sobre Obadias, mas nós vamos falar de novo. Obadias, capítulo 1. Só tem esse capítulo mesmo? Então, é esses 21 versículos aí, porque Deus pode falar conosco nessa manhã. Vamos ler o texto? Diz assim: visão de Obadias. Assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor, um mensageiro que foi enviado às nações para dizer: levante-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói as suas moradas nos altos dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se os ladrões os atacassem, os saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubaria apenas o quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os tesouros ocultos, empurraram você para as fronteiras e todos os seus aliados. Enganam você e o sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhes armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom, os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados, e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú, por causa da violência da matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia que você ficou perto, quando os estrangeiros roubaram os bens deles, e os estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem de ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não deveria ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não deveria ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem deveria ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não deveria ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem entregar os seus sobreviventes no dia da aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou cairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem par. Beberão até o fim, como se nunca tivesse existido. Mas no monte de Sião estarão os que escaparam, e ele será santos, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será como fogo, e a de José uma chama, a descendência de Esaú uma palha. Eles incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Eu vou pular para o versículo 21. Os vencedores subirão ao monte de Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Louvado seja Deus pela sua palavra, que Deus nos abençoe nessa manhã. Meus irmãos, nós acabamos de ler um livro da Bíblia inteiro. Louvado seja Deus.
Ontem eu brinquei aqui com os adolescentes sobre quem já tinha lido Timóteo, que é um livro relativamente pequeno, mas hoje nós estamos aqui, diante de um livro da Bíblia, e você pode dizer hoje, nessa manhã, quando chegar em casa, fala assim, olha, hoje de manhã nós lemos um livro da Bíblia todo lá na igreja, de 21 versículos. Eu evito ler textos maiores quando eu vou pregar, porque às vezes a gente se perde no meio da leitura, e chega no final a gente não sabe o que começou. Mas hoje é o livro inteiro, então era bom a gente fazer isso. Nós estamos diante de um texto pequeno, mas um texto importante para o povo de Deus e para os nossos dias também. Pastor, mas eu não entendi nada que o senhor leu aí. Eu vou tentar explicar o melhor possível. O texto de Obadias, ele é dividido em duas partes. Nós começamos lendo a partir do versículo 2, o versículo 3, versículo 4, e assim adiante, sobre a profecia de Deus contra Edom. Deus falando que ia destruir Edom, Deus falando que não suportava o orgulho de Edom, Deus falando que não suportaria aquilo que Edom tinha feito contra o povo de Deus. Nós lemos no 12 que Edom ficou alegre com a desgraça do seu irmão. Ou seja, o povo de Edom ficou alegre no dia que Judá precisou de ajuda. E eles deixaram Judá para lá, e o povo foi saqueado, e assim as coisas aconteceram. E na segunda parte do livro, nós estamos diante de um texto que vai falar sobre o juízo de Deus para as nações de maneira geral. Não só para Edom, mas também para as nações. Nós lemos aqui que o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Então o livro é dividido em duas partes. Mas eu queria que você recapitulasse comigo, rapidinho, para você entender melhor isso. Os irmãos lembram daquele texto de Gênesis 25, eu acredito que é o 25, versículo 30, a partir do 30, que vai falar sobre Esaú e Jacó. Esaú e Jacó eram o quê? Irmãos, gêmeos, e que um trocou a sua... Vinícius, pega fazendo um favor, esqueci o nome desse negócio aí. Esse trem aí para mim, fazendo um favor. Esaú e Jacó eram irmãos, e o que aconteceu? Um entregou a sua primogenitura pelo um prato de lentilha para o outro. Chegou cansado da guerra? Vamos lá no Gênesis 25. Abra sua Bíblia aí, Gênesis 25. Rapidinho, Gênesis 25. É isso mesmo, a partir do versículo 19. Lá no 29, no versículo 29, diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-lhe um pouco desse ensopado vermelho aí, eu estou faminto. Por isso ele também foi chamado de quê? De Edom. Respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro, e ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, comeu e bebeu, e levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Nós estamos diante desse texto porque o texto de Obadias está falando exatamente do povo de Edom. E o povo de Edom é descendente de quem? De Esaú. Isso aí. E nós estamos vivendo dentro desse texto agora, porque como um traiu o outro, depois as guerras se desencadearam. Uma família contra outra família, acabaram brigando, e como um povo enganou o outro aqui, o livro de Obadias vai dizer que quando o povo de Edom viu Judá passar por necessidade e ser invadido, o povo de Edom ficou alegre. O povo de Edom se alegrou nas tragédias que o povo de Deus estava sofrendo, em vez do povo que, de certa forma, eles eram parentes. É claro que isso foi ganhando proporções muito maiores. Nós estamos falando de um contexto de guerra.
Nós estamos falando de um contexto de morte, mas nós estamos falando de um contexto de guerras familiares. E eu não quero falar sobre isso, mas eu já vou começar por aqui. Meus irmãos, coisas que acontecem dentro da nossa casa, se não forem bem resolvidas, se tornam gigantes problemas. Uma coisa que começou por um prato de comida, terminou com a divisão do povo, e mais tarde, guerras e mortes e mais mortes, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre aquilo que o texto de Obadias me chama muita atenção, que é a respeito da autossuficiência de Edom, do orgulho de Edom, do como Edom olhava para si mesmo, a visão que Edom tinha para si mesmo, a visão de que eles eram superiores aos outros, eles eram melhores que os outros. No dia da desgraça do seu irmão, você se alegrou, porque você se considerava superior aos outros. Gente, tem gente que acha realmente que eles são melhores que os outros, e não são. Você já viu? Claro que você já viu. Gente que costuma dar um tipo de carteirada por aí. Você sabe com quem você está o quê? Falando. Aí tira a carteira do bolso, mostra a sua profissão. Eu lembro que na pandemia, eu vi lá um vídeo de alguém do não sei o que lá, para cima de um guarda de trânsito, falando assim, eu sou isso, você tem que me respeitar, e saiu andando. Nós vivemos um tempo onde nós só olhamos para onde? Para nós mesmos. Você vai sair daqui, você vai fazer a comida para quem? Para você mesmo. E para o pessoal na sua casa. Amanhã você está preocupado com as suas coisas. E depois de amanhã, você também estará preocupado com as suas coisas. Muitos de nós não têm orgulho, muitas das vezes, da nossa aparência física. Essa é uma coisa importante. Muito de nós, se dependesse da gente, a gente ou ganhava uns quilinhos, ou perdia uns outros, ou colocava um pouco mais de cabelo, ou cortava um pouco do cabelo, ou mudava a ponta do nariz, não é verdade? Até a ponta do nariz, um pedaço da orelha, muitos de nós fariam mudanças, porque nós não nos achamos atraentes o suficiente. Mas é engraçado porque muito de nós, na primeira oportunidade que a gente tem de compartilhar a vida com os outros, a gente não quer compartilhar porque a gente se acha autossuficiente. A gente não quer pedir ajuda a ninguém porque a gente acha que a nossa própria graça nos basta. E a Bíblia vai falar para nós que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Deus ama e atende aqueles que são humildes. Nós estamos diante de um texto que escancara para nós, meus irmãos, que o mais importante para cada um de nós não é a nossa altivez, não é o nosso intelecto, não é o cargo que nós temos, não é aquilo que nós achamos que sabemos, mas é o temor a Deus e a humildade que existe em Jesus Cristo. Quando você olha para Jesus, quando você pensa na sua cabeça dos evangelhos, eu não acredito que você pensa que Jesus era um homem orgulhoso. E quando eu falo orgulhoso, tem vários tipos de orgulho. Tem gente que se orgulha de si próprio daquilo que fez. É ou não é? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu construí isso, se dependesse de mim, a igreja não funcionava, porque eu estou não sei o quê, eu estou no... Orgulho de si mesmo. Tem gente que se orgulha daquilo que os outros fazem. Tem gente também que se orgulha daquilo que conquistou na vida pessoal. Mas tem gente que é orgulhoso de coração. Gente que é orgulhoso de não reconhecer que está errado. Gente que é orgulhoso de não perceber que está sendo inconveniente. Gente que está sendo orgulhoso no momento que não tem como ser. Eu vou dar um exemplo mais fácil. Nós agora, quando andamos de carro, nós temos GPS no nosso celular, né? O GPS fala assim, vira à esquerda. Aí o pessoal vai e vira à direita. Ah, pastor, mas é que eu conheço. Eu não estou dizendo desses casos. Eu estou dizendo que às vezes a gente quer ser contra aquilo que não tem como ser contra. O GPS está dizendo que lá na frente vai ter um engarrafamento. Você não sabe. Mas você é teimoso. Aí a esposa diz para o marido assim, olha, está errado. Aí o marido fala, não, está errado não, eu sei o que eu estou fazendo. Ou vice-versa. Ou dentro das nossas casas, a gente só quer fazer a coisa da mesma maneira, porque nós somos orgulhosos.
Nós não queremos mudar. E quando muda, acha bom que mudou. Meus irmãos, nós precisamos, e nós já estamos fazendo isso, investir nas novas gerações, por exemplo. Esse é o nosso papel como igreja, é a nossa igreja aqui e como uma igreja global. As novas gerações precisam ser alcançadas, porque a maioria de nós foi alcançado quando era adolescente, jovem e criança. É ou não é? Se eu levantar a mão aqui, quem conheceu a Jesus antes dos 25 anos, levanta a mão, por exemplo. Olha para o lado aí. Quase todo mundo. Quase todo mundo. Nós precisamos ir atrás da turma. Só que às vezes nós não queremos mudar a forma de fazer as coisas, porque a gente acha que só tem jeito de funcionar daquela forma. E eu não estou falando de nada específico. Porque não estou falando de nada específico, não tem situação nenhuma que aconteceu disso. Eu estou dizendo que nós precisamos nos preparar para fazer cada vez mais mudanças para alcançar a turma. Ontem, por exemplo, estava aqui os adolescentes aqui, aí tinha um grupo jogando queimada aqui, tinha um grupo jogando bobinha aqui, um grupo jogando ping-pong ali, uns 10 ou 12 lá com a Ariana lá em cima na sala, e uns outros conversando ali. Aí imagina se a gente chegasse aqui na igreja, nossa, mas os meninos vão quebrar a janela, os meninos vão fazer não sei o quê, os meninos não podem fazer isso, os meninos não podem chutar a bola. Se os meninos chutar a bola aqui dentro, eles vão chutar lá fora. A conta é simples. E no final do dia, estava todo mundo aqui, os meninos ajoelhados, orando um pelo outro, pedindo a Deus para ajudar. Nós não podemos ser orgulhosos na hora de olhar aos novos. Ontem eu preguei sobre o texto de Timóteo, que diz que o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, no capítulo 4, no primeiro livro, e ele diz assim, Timóteo, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Meus irmãos, todos nós já fomos jovens, e eu sou jovem. E todos nós já fomos desprezados por causa da nossa juventude. Só que o fato de sermos jovens não tem a ver e não pode ter a ver com a nossa maturidade. Porque tem gente que é jovem, mas é mais maduro que muito adulto. Tem gente que é adulto que parece criança, é ou não é? Tem criança de 3 anos que parece que tem 25. O meu primo, por exemplo, eu lembro quando ele tinha uns 4 anos, ele falava umas palavras, e eu falava assim, não é possível. Eu com 4, 3 anos, eu devia estar comendo terra ainda. Não conseguia falar nem direito, não é possível, porque eu não lembro. Eu falo assim, o João Henrique falava umas coisas, uns assuntos, e dava uns conselhos. Tem uma vez que ele lançou uma assim, vamos fazer, a gente estava lá, todo mundo em casa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele era piquititinho, ele falou assim, olha, eu acho que a gente deve ter cuidado para a gente não gerar expectativas que a gente não vai conseguir cumprir. Ô, gente, menino de 3, 4 anos falar um negócio desse, eu olhei para ele e falei assim, é possível, tem alguma coisa errada aí dentro. E no final das contas a gente ficou assim, rapaz, pior que ele está certo mesmo, porque não vai dar certo. O que eu estou dizendo é que às vezes, a gente se menospreza e menospreza aqueles que são menores, não simplesmente da juventude. Eu estou dizendo da juventude porque ontem eu falei sobre isso. Mas às vezes a gente despreza aquele que é menos capacitado financeiramente. Às vezes a gente despreza aquele que não tem voz. Às vezes a gente despreza um senhor ou uma senhora de idade porque já é senhor e senhora. E acha que esses mais não precisam de cuidado ou de ter voz para resolver as coisas. O meu avô, meu avô do Mel, é o famoso aqui, que eu sempre falo dele, né? E minhas tias agora estão indo em Mamirim sempre, elas moram em Viçosa, para ajudar meu avô, porque minha avó está mais debilitada com algumas situações. Só que meu avô fala que elas chegam lá para fazer, por exemplo, uma faxina, elas trocam tudo de lugar. Aí tira a panela de um lado, põe no outro, guarda a colher, que não sei o que, aonde, guarda tudo, troca tudo. E põe um monte de etiquetinha, como se ele fosse ficar lendo as etiquetinhas também, que não fica lendo. Aí ele falou comigo, oi, depois que você fica velho, o pessoal acha que pode mandar em você e que você tem que obedecer e não falar mais nada. Aí o pessoal fica, nossa, no grupo lá, papai é muito teimoso, ele faz isso há 80 anos, do mesmo jeito.
Aí o pessoal quer que ele mude agora completamente o estilo de vida dele para ele fazer uma outra coisa que ele não está acostumado, gente. Não tem condição, não. E ele fala, não tem condição. Essas meninas acham que mandam em mim? Só porque eu fiquei velho eu não posso decidir mais nada, não? Não tem condição de fazer mais nada, Igor? Fala, calma, vó, calma. Não solta os bichos atrás das meninas, não, porque ele fica nervoso. E eu tenho certeza que esse tipo de situação acontece lá na sua casa. Agora, as minhas tias também estão tentando ajudar. É ou não é? Estão tentando ajudar. Papai, aqui está mais fácil, aqui está mais... Só que tem coisa que não resolve. O que eu quero dizer é que nós precisamos nos atentar ao nosso orgulho de não querer ouvir o outro. Nós precisamos nos atentar ao nosso orgulho de não achar que os outros merecem atenção ou voz. E é isso que aconteceu aqui no texto. O texto vai falar quando Esaú mais precisava. Esaú era necessitado. Esaú estava vivendo um tempo de batalha e um tempo de guerra. Edom simplesmente virou as costas e não quis saber. Mas a Bíblia diz no versículo 3 e 4 que a arrogância do coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades da rocha e constrói as suas moradas nos altos dos montes. Por quê? Porque a cidade envolvida aqui no contexto era uma cidade alta, uma cidade rochosa, uma cidade que às vezes podia ficar a mais de 1.070 metros de altura, cheia de pedra e fortificada lá em cima. E todo mundo sabe que para atacar uma cidade que está de cima é o quê? É muito mais difícil. E o texto vai dizer, olha, mesmo que você está se escondendo aí em cima nas rochas, mesmo que você acha que sabe tudo aí de cima, e que ninguém vai te atacar, eu, o Senhor, vou fazer o quê? Eu vou destruir vocês. O texto continua dizendo, ó, ainda que você suba tão alto como a águia, e faça seu ninho nas estrelas, dali eu mesmo o derrubarei. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Não há nada, meus irmãos, que passe despercebido ao olhar do Senhor. O salmista vai dizer para nós que o Senhor sonda o nosso coração e nos conhece. Desde o íntimo, desde quando nós fomos gerados pela nossa mãe, quando nós éramos ainda um feto na barriga da mãe, nós já éramos conhecidos pelo Senhor. E por mais que nós tentamos mostrar pelo lado de fora, mostrar para o outro, demonstrar para as pessoas que nós somos de um jeito, Deus conhece o nosso íntimo e o nosso coração e sabe aquilo que nós pensamos. Deus sabe aquilo que nós somos. Deus sabe aquilo que nós desejamos. Deus sabe quando nós temos inveja do nosso irmão e a gente pensa, nossa, isso podia dar errado. Ninguém nunca conta isso não, gente. Você fala isso? Nossa, aquele restaurante que está dando super certo, aquele irmão, podia dar errado. Se você fala isso, você procure depois, nós vamos orar, que a coisa está muito feia. Agora, se você está pensando nisso, que tem isso, gente. Isso passa dentro da nossa cabeça. Eu vou contar um pecado para os irmãos, que a Bíblia diz que confessar pecado é bom, né? Eles pegam água para mim, por favor. Aqui não tem muito disso. Pelo menos eu nunca vi. Mas lá em Mãemirim tem uma mania dos motoqueiros fantasma lá em Mãemirim querer empinar moto na avenida, no meio da avenida, está cheio de gente. Aí tem um abençoado que quer empinar a moto e fazer barulho. Gente, quantas vezes eu pensei, podia cair. Para ele aprender. É ou não é? Você nunca pensou nisso? Que esse carro que passa fazendo barulho. Eu penso assim, podia estourar esse motor para ele prender essa gente. Pô, gente, a gente pensa. A gente é pecador demais. Um negócio dentro da nossa cabeça, tem uma guerra pela nossa mente brutal. A Bíblia diz que existe uma guerra entre a carne e o espírito. Na mesma hora que você pensa assim, ele podia cair, quebrar o nariz para ele aprender a ser gente. Aí você pensa assim, na hora, olha meu pai do céu, olha o que eu estou pensando para a pessoa, coitado. Mas que na hora que eles empinam a moto e fazem barulho, eu fico pensando, porque na minha cabeça não tem muito sentido. Mas às vezes é só um rompante de loucura. Mas nós não podemos olhar para o outro desse jeito.
Porque às vezes a gente não empina moto, não faz barulho, mas às vezes a gente irrita os outros com a nossa língua, a gente fala mal das pessoas, a gente é chato mesmo, e tem gente também torcendo para a gente dar errado. A gente, às vezes, é impetulante. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar para o Senhor e entender que nós não somos o grande o suficiente. A Bíblia diz que a graça do Senhor é que nos basta. É a graça de Deus que nos basta. Não é por causa de nós, é por causa dele. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, para ele. É ele que tem a glória. O Cristo ressurreto que nós servimos, um dia esteve no madeiro, cheio de sangue, com a coroa de espinhos, em situação de necessidade. Mas o mesmo Cristo que um dia se entregou como ovelha muda ao matadouro, ele se tornou o grande leão. Nós precisamos entender que existe um paralelo entre a necessidade do Senhor e a mesma forma de Jesus atuar em graça e glória, em poder e majestade. A mesma ovelha que muda vai ao matadouro é aquele que se torna leão com uma coroa e reina sobre todos nós. O livro de Apocalipse mostra Jesus glorioso muito diferente que o livro de Marcos, por exemplo. Se Marcos nós encontramos um Jesus que é sofredor, que um Jesus que chora, um Jesus que pede ao Senhor, meu Pai, afasta de mim esse cálice, um Jesus que está morrendo literalmente, que não sabe como enfrentar aquela situação e no meio da aflição, ele se coloca numa posição de tanta humildade, tanta humanidade, que nós nunca vamos alcançar talvez essa posição, mas quando chega no Apocalipse, esse Jesus que está no céu, ele brilha, ele tem poder, ele tem glória, ele está sentado ao lado do Pai governando. Mas nós precisamos entender que ainda que a gente não perceba e a gente esteja vivendo como a águia, nos altos dos montes, aonde o ninho, no meio das estrelas, o nosso orgulho pode nos derrubar de lá. Nós precisamos prestar atenção, gente, naqueles que são mais necessitados. A Bíblia também vai dizer no livro de Romanos, capítulo 16, que a gente tem o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários e humildes. Na igreja, eu já disse aqui um monte de vezes, vou repetir. Na igreja, talvez seja o único lugar aonde as pessoas diferentes se sentam como iguais. Se você olhar para o lado aí, você vai ver que está cheio de pessoas diferentes de você aí. Cheio de conta bancária diferente. Cheio de faculdade diferente. Gente também que não teve oportunidade de estudar. Gente que está vivendo uma fase da vida e o outro vivendo completamente diferente. Ontem, por exemplo, nós tínhamos um grupo variado aqui. Eu falei assim, olha, não sei o que lá, eu nem lembro direito, mas era um negócio eu falei assim, tem problema? Aí alguém gritou do banco, os mais novos. É, pastor, nós estamos com problema com as notas, né? Enquanto uns estão com problema com as notas aqui, os outros que eram mais velhos lá atrás, estão com problema com o filho, problema com a mãe, com o esposo, com o marido, problema de comprar uma casa, ou comprar uma bicicleta, também está na dúvida. E os outros estão com problema com nota na escola, e achando que o problema com nota é o maior problema existente, porque para eles é o maior problema que eles viveram. O problema é que a gente acha que o problema do outro não tem problema. A gente acha que o problema do outro não tem significância. A gente acredita que o problema do outro e a dor do outro não importa, porque não é a minha dor. Ontem nós fomos, não sei se foi ontem ou anteontem, todo mundo foi pego de surpresa com a morte da cantora de 26 anos, que quase todo mundo conhecia, e quem não conhecia também já ouviu a música dela, porque toca em qualquer lugar, todos os lugares possíveis, e que deixou um filhinho para trás aos 26 anos. Ô, gente, a Marília Mendonça não ia cantar aqui na igreja nunca. Porque ela canta outra coisa. Mas isso não pode me deixar insensível à dor da família dela
e dessa criança que vai nascer, vai crescer sem a mãe. A dor do outro importa para nós. A igreja existe para se importar com o outro. A igreja existe para pregar o evangelho, sim, mas a pregação do evangelho contém se alegrar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É claro que para mim aqui, que nunca conheci ela e nunca vou conhecer, eu sinto muito menos, porque amanhã ou depois a gente acaba se esquecendo disso. Toda vez que eu vou em enterro eu penso nisso, toda vez. Eu chego lá com compaixão, com misericórdia, com a cabeça quente, mas quando eu saio de lá e vou fazer as minhas coisas, daqui a pouco eu já esqueci do que aconteceu. E só quem lembrará de verdade é a família. Porque por mais que ela pudesse ter 1 milhão de fãs, daqui a pouco os fãs lembram dela com alegria, com saudade, ouvem a música e fica por aquilo mesmo. Mas e a criança? Que um dia vai ter 5 anos e não vai ter ela, vai ter 10, vai ter 15, vai casar, ela não vai estar lá, vai ter os filhos, ela não vai estar lá, e assim sucessivamente. Eu estou dando um exemplo dela, porque é uma coisa que ficou conhecida, mas todos nós passamos por isso nas nossas vidas. Às vezes, quando nós perdemos alguém, e nós perdemos muitas pessoas nesses últimos anos, por mais variados motivos, a gente se entristece, a igreja vai em peso no cemitério, o velório vai todo mundo, mas quando sai de lá, às vezes a gente volta rindo dentro do carro, conversando sobre uma outra coisa, porque isso faz parte da nossa natureza. Mas nós não podemos nos esquecer daqueles que sofrem. O livro de Romanos aqui que nós lemos, esse versículo, diz que nós precisamos pensar e ter o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Eu não posso tratar Jaciara de um jeito e o Porto de outro jeito. Existem graus de afinidade? Existem. É lógico que existem. Eu não posso tratar o Anderson mal e tratar o Léo maravilhosamente bem. Ah, pastor, mas vocês, pastores, vocês tratam os outros. Ô, gente, às vezes a gente tem mais afinidade com uma pessoa ou outra. E às vezes a gente tem medo das pessoas também, vamos ser sinceros. A gente tem medo que a gente dá bom dia, a pessoa dá um bom dia tão assim, você fica até com medo. Agora, tem gente que chega também mais perto e dá um abraço na gente, a gente fica, ué. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, agora eu já estou falando mais as coisas, né? Quando eu cheguei na igreja, eu era mais novo que sou hoje, não conhecia ninguém, e eu cheguei na casa dos irmãos, não é? Quem chegou foi quem? Foi eu. Não conhecia ninguém. Ô, gente, tem gente que você dá bom dia, a pessoa dá um bom dia para a gente tinha medo. Eu lembro uma palavra que eu ouvi aqui no pátio, uma das primeiras palavras que eu ouvi foi, vamos ver quanto tempo o irmão vai conseguir ficar aqui, hein? Eu falei, meu pai do céu. Eu falei assim, será que está acontecendo aqui? E ninguém me falou nada. Vamos ver quanto tempo o irmão aguenta nós aqui. Eu falei, esse negócio deve ser. Será que é tão difícil? Só que não, é igual a qualquer outro lugar mesmo. Tem gente alegre, gente feliz, gente animado, gente desanimado, gente triste. Gente é gente em qualquer lugar. E graças a Deus nós estamos aqui. Louvado seja o Senhor. Mas o que eu quero dizer é que isso, muitas das vezes também, é a forma como é que isso impacta a vida da gente. Gente, tem gente aqui que foi uma das primeiras pessoas que falou comigo e hoje é uma das pessoas que mais falam comigo. Porque desde o começo a pessoa ficou. Agora, o pastor tem que melhorar? Tem, todo mundo tem que melhorar. Agora, tem coisa que a gente fica meio sem graça também. Gente, tem hora que eu fico meio sem graça com algumas situações que acontecem. O que não significa que eu olhe para um ou outro irmão com diferença das coisas. O que importa para nós é perceber que todos nós aqui somos igreja. E igreja não é a instituição Parque Lafayette, é a igreja de Jesus Cristo. Todos nós somos ovelhas do mesmo pastor que é Jesus. Nós temos o mesmo bom pastor, nós temos o mesmo batismo, nós temos o mesmo Deus. Nós estamos diante daquele que nos salvou, e diante daquele que nos salvou, todos nós somos iguais. Nós precisamos nos lembrar que as coisas que acontecem aqui dentro e lá fora, elas importam para nós, porque a igreja nasceu para se importar com o outro.
A igreja nasceu para se importar com a comunidade. A igreja nasceu para alcançar a comunidade. A igreja nasceu para que a pregação do evangelho fosse propagada. Mas através da pregação do evangelho, pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas, pessoas foram revestidas pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos entender que todo aquele que aceita Jesus tem a mesma coisa, que é o quê? O Espírito Santo. Eu não posso tratar o meu irmão porque Deus está dentro dele. Eu estou tratando mal a Deus. A Bíblia diz: como você vai amar o seu irmão? Como você vai amar a Deus se você não consegue amar o seu irmão que você está vendo? E Deus a gente não vê. Nós precisamos prestar atenção, porque às vezes a gente vai vivendo, ignorando os sinais. Eu vou dar um exemplo aqui, muito desses exemplos que eu dou mesmo, mas para vocês terem um exemplo. Ô, gente, eu não sei o que acontece. Aqui no Rio de Janeiro, os pombinhos são diferentes. Pombo mesmo. Pombo, sabe o que é pombo? Puh. Os pombos daqui são muito folgados. Você tem que pedir licença a eles no meio da rua, para eles darem uma licença para você passar. Essa semana eu parei no lugar, tinha 3 pontos assim, eu fui abrir a porta do carro para entrar dentro do carro, eles estavam na frente. Eu fui chegando, opa, fazendo barulho, eles não saíam. Eu quase agachei e falei: o senhor me dá licença, que eu preciso entrar dentro do carro? Não saía por nada. Eu fiquei parado olhando para a cara deles assim, e eles, como se fosse nada. Lá em Maimirim, você olhou para ele e voou. Eles são medrosos, porque mineiro é receoso, né? Você olhou para eles, bate o pé, sobe todo mundo. Se você bater o pé aqui e tiver uns 30 pombos, não sobe ninguém. Eu não sei o que acontece. Mas isso só mostra para nós que eu estou dando esse exemplo horrível, que às vezes a gente está vivendo igual esses pombos malucos que tem aqui no Rio de Janeiro, que para mim os malucos são daqui, os normais são de lá. Os malucos daqui, os pombinhos, a gente está vivendo ignorando todo o resto. Parece que ele não está vendo a gente. Esses 3 pombos, eles deviam ser cegos, porque eles não me viram. Eu fiz barulho, eles não me viram. Eu quase peguei eles na mão. O que está acontecendo conosco no nosso dia, que a gente está com aquelas viseiras de cavalo, assim, de burro, que a gente não consegue olhar para o lado, que está igual os pombos aqui, que está completamente cego. A gente só vai viver a nossa vida. Parece que a gente vive num mundo que só existe a gente. Passa pelos outros e não dá bom dia. Passa pelos outros e trata os outros mal. Chega dentro de casa, furacão entrou dentro de casa, você sabe que a pessoa chegou, mas não sabe também, porque não houve um barulho. Não houve bom dia, gente, cheguei. Não tem. Nós estamos vivendo como se o mundo existisse por causa de nós e é nós mesmos e acabou o universo. Nós precisamos parar de ignorar as coisas que estão ao nosso redor, porque nós temos muita gente para alcançar, nós temos muita gente para abençoar, a igreja tem muito o que fazer e nós não podemos parar. Eu queria ler o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Vamos ler lá todo mundo junto? 1, 2 e... Nada façam... O livro de Romanos diz que é para a gente olhar para os outros com o mesmo modo. O livro de Filipenses ainda vai mais além. É para olhar os outros como se eles fossem melhores que a gente. E deixa eu ser sincero, na maioria das vezes são. Quando eu olho para algumas irmãs aqui da igreja, igual no culto da MCM, eu penso assim: eu estou muito enrolado. Porque o tanto que essas irmãs já oraram na vida, eu não orei, não cheguei nem perto. Quando vai vir no culto de quinta-feira aqui, as irmãs estão tudo aqui orando, escrevendo, como é que fala? Pedido, botando na caixa aqui, e uma lista de pedidos, e às vezes eu penso assim: por que eu vou pedir? Aí eu escrevo meu pedido, coloco aqui, junto com todo mundo.
Mas às vezes eu acho que os meus pedidos são só sobre mim mesmo. E tem gente aqui que pede pelo filho, não é mais, pelo filho do irmão, da tia, da vizinha lá de casa. O filho do irmão da tia, da vizinha lá de casa, ele está nas drogas, o menino, aí a irmã vem aqui, põe o filho do irmão da tia e está orando pelo menino. E ora 1 mês, até na outra reunião. E ora, e faz isso, e não sei o quê. Eu lembro que quando foi fazer essa última ação que nós fizemos do evangelismo, a Regina estava fazendo borboleta, que não acabava mais. Eu entrei naquela sala da MCM umas 4 vezes, a Regina está lá, colando borboleta. Eu falei, Regina, você vai vender borboleta aonde? Porque isso aí não acaba. Já tinha uma borboletada danada, e aquilo parecia que não terminava nunca. Mas por quê? Porque a Regina queria abençoar alguém, queria fazer alguma coisa, e as irmãs ajudando ela. Meus irmãos, quando eu olho para a vida do meu avô, por exemplo, o meu avô não fala nem dessa altura que eu estou falando aqui, mas nunca falou. O pessoal lá em casa fala que quando a chapa esquentava, ele só olhava e acabava o assunto. Acabou o assunto. Ele olha para a cara da gente e acabou. Pessoa mais mansa que eu conheço na terra. A Bíblia diz que todos pecaram, é por isso que eu acredito que ele peca. Porque senão, ia ficar daquele jeito lá mesmo. Meu tio Manel, o irmão dele, era do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tem gente que é muito melhor do que a gente. E nós precisamos melhorar um pouquinho. Porque a Bíblia requer de nós, e o Senhor requer de nós, que nós estamos em processo de santificação. A Bíblia diz que nós podemos ser santos porque o Senhor é santo. Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro vai dizer isso. E, gente, para a gente nos tornar santo a cada dia, nós precisamos acabar com a vaidade que existe em nós. Nós precisamos acabar com o egoísmo que existe em nós. Precisamos acabar com o orgulho que existe no nosso coração. A gente precisa acabar com tudo isso que nos impede de conectar o outro. Porque todo o outro é importante. Tinha uma música que eu cantava muito na igreja presbiteriana, quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, melhor dizendo, que falava assim: eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Aí a gente ficava dançando lá: eu preciso de você, você precisa de mim. A vida inteira eu cresci na IBD ouvindo isso. E é a mais pura verdade da vida. Porque se hoje você tomou banho, é porque a água saiu de um lugar que você não sabe nem aonde, e chegou lá na sua casa, e às vezes alguém lá fez alguma coisa que chegou aqui. A comida que você comeu, alguém plantou um dia, alguém colheu, alguém embalou, alguém vendeu, o caminhoneiro trouxe, botou no mercado, você foi lá, comprou com dinheiro que o seu patrão te proporcionou do seu trabalho, e todo mundo ajudando um ao outro, de certa forma, para que hoje a gente pudesse viver do jeito que a gente vive. Se não fossem algumas pessoas no passado, a gente não tinha luz elétrica, a gente não tinha ferro de passar roupa, a gente não tinha chuveiro. Todos nós estamos vivendo porque alguém facilitou a nossa vida de algum modo. Ah, pastor, mas eu paguei. Tudo bem, mas alguma coisa deve acontecer até chegar aqui, ué. Nós precisamos entender, gente, que o nosso mundo não é nós mesmos. O nosso mundo é o outro. E quando nós dizemos que o nosso mundo é o outro, nós estamos dizendo que o nosso mundo é Jesus. Porque Jesus veio para o outro. 3 anos de ministério, 30 e poucos anos de vida, pouco tempo de vida. O que aconteceu o tempo todo? O tempo todo se doando para os outros. Quando começa o ministério de Jesus, a primeira coisa que ele faz é o quê? Reúne o quê? Pessoas para estar próximo dele. E cheio de gente com defeito, cheio de gente com problema. O Pedro passando a faca na orelha do moço lá, o outro fazendo não sei o quê, o Pedro negando 3 vezes, o apóstolo Paulo arrumando aquela confusão toda, mais tarde, o Judas dando beijo no rosto de Jesus, para atrair Jesus com um beijo. O grupo que Jesus mais tomou conta de perto, foi um grupo que, se tivesse eles aqui, nós ia pedir para eles ir embora. Ontem participei de um concílio, tinha tanto tempo que eu não ouvia a expressão que tinha carta de... É quase carta demissória para a pessoa. O pastor pode entregar uma carta para a pessoa para ela ir na paz do Senhor para outro lugar. Isso nem existe mais. A gente não manda os outros embora da igreja. Antigamente fazia isso, né? Ó,
Jaciara, você fez isso aqui na Assembleia, toma a sua carta e vai na paz do Senhor. Se os discípulos estivessem aqui, nós entregar 12 cartas, vai todo mundo para sua casa, vocês estão perturbando demais aqui dentro, deixa nós aqui mesmo. Imagina o Pedro cortando a orelha do Fernando lá fora, o outro fazendo não sei o quê, o Judas traindo nós tudo aqui, não ia ter jeito. Mas foi essa turma que Jesus juntou. Se Jesus juntou essa turma, nós podemos nos aturar aqui em amor, em graça e em misericórdia. E outra coisa, nós podemos ganhar novas pessoas e aturar os novos que vão chegar. Porque eu creio que Deus tem mais pessoas para nós. Deus tem mais pessoas para o nosso meio. Porque nós não vamos parar aqui. Porque nós vamos passar. Ontem eu dei uma palavra aos adolescentes aqui. Eu falei assim, olha, vocês não são a igreja Batista do Parque Lafayette que vai nascer daqui 10 anos. Vocês já são a igreja. Porque eu, na idade deles, já pregava todo domingo à noite quase. É que aqui é a coisa mais organizada. Nós temos gente para limpar, mas lá na minha igreja, lá em Mirim, era eles, os adolescentes, e eu, na idade deles, que limpava a igreja. É eles que pregavam, é eles que cantavam, eu que tocava no louvor lá, e nem sabendo tocar direito. Estou dando meu exemplo, porque aconteceu comigo, de limpar, cantar, pregar, dar aula no EBD, e daqui a pouco é eles que vão precisar fazer. Nós precisamos ir preparando a igreja para a nova geração. E nós não podemos ter orgulho. Ah, mas não cabe, gente. Não cabe. Porque senão a igreja aqui acaba. Porque a gente morre e fica quem? Não tem jeito. É uma coisa simples. Mas eu queria que nessa manhã, você, à luz desse texto de Obadias, lembrasse aquilo que o versículo 21 diz para nós na última parte. O Ministério de Louvor pode descer, por favor. O versículo 21 diz assim: e o reino será do... O reino será do Senhor. Não será nem de Esaú nem de Jacó. Não será nem meu e nem seu. E nunca será de ninguém. Não será nem mesmo do diabo. Mas o reino, ele pertence ao Senhor do reino. O reino é do rei. E o rei é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, além de ser rei sobre a terra, ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso bom pastor, é o nosso Pai. E nós podemos nos alegrar, porque ele pode fazer todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por isso nós podemos nos alegrar. Não é por causa de nós mesmos, é por causa de Jesus. Tudo é por causa de Jesus. Não tem orgulho que caiba no nosso meio. Tudo é por causa de Jesus. Amém? Queria orar com você antes de terminar. Queria que você ficasse em pé, bem animado. Nós vamos orar. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, pensasse um pouquinho, rapidamente. Senhor, o que eu tenho sido orgulhoso? O que eu tenho sido altivo? O que eu tenho sido autossuficiente demais? Será que eu acho que só eu posso fazer as coisas em casa? Só eu sou capaz de sustentar minha casa? Intelectualmente, será que eu tenho tratado mal as pessoas? Você precisa tomar uma decisão de mudar de vida. Mas não é a decisão que você toma que faz você mudar de vida. É o que você faz com a decisão que você toma. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia do nosso coração. Tenha misericórdia daquilo que nós temos dificuldade, Senhor. Muitos de nós temos dificuldade, Senhor, de aceitar a opinião do outro, de aceitar que o outro pode estar certo, de aceitar que o outro é também merecedor das coisas. Retira isso de nós, Jesus. Nos faz uma pessoa mais amorosa, nos faz uma pessoa mais amável, nos dá amabilidade, Senhor. Que nós possamos tirar todo o orgulho do nosso coração e que nós possamos entender que nada tem a ver conosco, mas tudo pertence ao Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai, porque nós somos do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, e por isso nós estamos aqui.
Se a igreja hoje aqui está reunida, foi porque um dia o Senhor morreu por nós. Foi porque um dia os nossos irmãos pregaram o Evangelho, construíram esse templo. A história foi se passando e nós estamos hoje aqui. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nos ajude, Senhor, a caminhar cada vez mais aqui na igreja, nas nossas vidas pessoais, nas nossas casas, confiando no Senhor. Aumenta a nossa fé em Ti, Jesus. Tire o nosso orgulho. Quebra o orgulho de todo o nosso coração, toda a altivez, no nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, porque nós cremos no Senhor. É isso que nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém.